Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Há muito tempo que a gente não se vê, a gente não conversa. Então, para evitar isso daí, eu estou vindo com uma aulinha especial para vocês. Tá certo? Antes de mais nada, quero dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês. E que a gente vai poder se ver em breve. Esperamos, né? Quero dizer que teve alguns probleminhas aí no meio da aula, principalmente na parte do vídeo. Eu tô aqui no instituto, a internet não tá muito legal e deu umas bugadas ali no vídeo. Tem hora que trava, tem hora que destrava. Mas o áudio ficou legal, dá para acompanhar certinho os slides, tá? E eu fico à disposição para tirar dúvidas e tudo mais, tá certo? Bom, pessoal, a nossa aulinha de hoje vai ser sobre origens, tá? Sobre as origens. E, na verdade, vai ser mais uma aula introdutória, que vai servir para a gente conversar sobre várias coisas, na verdade. E para a gente possa trabalhar de maneira adequada toda a parte da biologia, das ciências naturais a partir disso daí. Peço um pouquinho de paciência, estou me adequando às ferramentas tecnológicas, embora eu não seja tão antigo assim, tá? Mas sem delongas, eu não quero demorar muito, a gente vai começar. Pessoal, antes de nós falarmos sobre as origens propriamente ditas, nós temos que estabelecer algumas diferenças. Nós precisamos entender que alguns pontos referenciais, algumas referências teóricas vão ser muito importantes para nós. Tá? Então, antes de entrar no assunto principal, e eu vou falar quais origens nós vamos falar, cabe uma breve explicação aqui sobre filosofia da ciência e até algumas crenças pessoais. Tá? Resumidamente, existem três visões filosóficas mais populares sobre a forma de se ver o mundo de maneira geral. E nessas formas, não há certo e errado, porque as pessoas têm liberdade de poder pensar, de poder escolher determinados caminhos. Mas isso é introdutório para a gente poder entrar nas origens de acordo com a visão das ciências biológicas, tá? Então eu vou nomeá-las e diferenciar essas visões filosóficas, porque é importante para o entendimento do papel da ciência na nossa vida. Hoje existe muito questionamento sobre a ciência. E eu espero que isso ajude a colocar a ciência no real papel, no real patamar que ela atua nas nossas vidas. Tá? Então, olha só. A primeira visão filosófica que eu vou colocar, vamos chamar de supernaturalismo. Tá? O que seria um supernaturalismo? Muitos autores vão encontrar o supernaturalismo como uma forma mais teísta. A gente vai chamar de naturalismo a postura daquela pessoa que tem uma tendência de crer que existe uma dimensão sobrenatural, certo? Bem como a existência de algumas divindades. E aqui eu me refiro à espiritualidade em geral, não necessariamente a uma religião A, ou B, ou C. Então a pessoa que é supernaturalista, ela tem essa tendência de acreditar em Deus, em espíritos ou qualquer outra situação. Voltando, aqui a gente não vai entrar na questão no juízo de valor se isso é certo ou errado, porque são visões filosóficas a respeito da vida, tá? Enquanto uma outra forma de ver o mundo é conhecido como naturalismo filosófico. E ali eu coloquei, né? Teísta e ateísta. O naturalismo filosófico é uma visão que descarta qualquer possibilidade de um domínio sobrenatural. Para o naturalismo filosófico, não há Deus ou nada que se assemelhe, certo? Sendo assim, esses dois posicionamentos que eu coloquei aqui para vocês, tanto o supernaturalismo quanto o naturalismo filosófico, são antagônicos, né? São antagônicos. E aí eu quero que fique bem claro que os objetos de estudo dessas correntes filosóficas são perguntas mais profundas. Tá? Até coloquei aqui. Essas perguntas vão além da ciência experimental. São perguntas existenciais.
né? Como, por exemplo, existe um propósito para o universo? Existe uma finalidade, né, para a existência do universo, ou as suas leis e os seres que nele vivem? Tá? Então percebam que esses pensamentos eles estarão presentes com o cientista, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas isso vai estar presente. Existem cientistas teístas e cientistas ateístas. E esses posicionamentos, isso tem que ficar bem claro, esses posicionamentos, eles não podem influenciar a metodologia que esse cientista vai ter para desenvolver a sua pesquisa, tá? E para isso, para ficar bem claro isso aí, eu vou apresentar, então, a terceira visão, que é o naturalismo metodológico. E essa visão é o que vai interessar para a gente nesse momento, tá? Essa visão do naturalismo metodológico, diferente do naturalismo filosófico, é a visão formalmente adotada pelos cientistas para se fazer ciência de maneira adequada, tá? Tem um filósofo americano, né? Ele faleceu recentemente, um filósofo americano chamado Ernest Macmillan, que diz o seguinte: a prática de se fazer ciências naturais não admite que determinado evento deva ser explicado invocando-se diretamente à essência de Deus, tá? Ou à existência de Deus. E aqui a gente pode extrapolar para qualquer divindade. Tá? Ele está falando que para se fazer ciências naturais, a gente não pode invocar isso é Deus, isso é demônio, isso é anjo, isso é qualquer outra coisa. Espírito do bem, espírito de luz. Nas ciências, principalmente nas ciências naturais, a gente não vai falar sobre isso. A gente vai colocar aquilo que vem dentro da natureza, mas eu vou explicar certinho para vocês. Tá? Um outro pesquisador, na verdade uma pesquisadora, uma antropóloga também americana, Eugene Scott, ela foi diretora executiva do Centro Nacional de Educação Científica nos Estados Unidos, e ela é uma crítica das pseudociências. Ela disse o seguinte: a ciência não nega o sobrenatural, mas também não se opõe a ele. Apenas não leva em consideração por razões metodológicas, tá? Então, em síntese, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: por que eu falo, na verdade, sobre isso? Porque muitas pessoas têm as suas crenças pessoais e, novamente, eu digo, isso não é questão de estar certo ou estar errado. Quando se fala em ciência, nós não levamos essas crenças pessoais na nossa metodologia de pesquisa, tá certo? Então, em síntese aqui, o naturalismo metodológico pode ser uma visão para uns e apenas uma prática para outros. Mas certamente o naturalismo metodológico é considerado uma condição para se fazer boa ciência. Tá? E com relação a isso, a gente vai falar das ciências naturais. As ciências naturais, no caso, né, física, química e biologia, não vão se preocupar em explicar os motivos ou finalidades da existência. Né? Os porquês. A ciência não explica os porquês. Por que o mundo existe, por que eu existo, por que eu estou aqui, mas sim explicar como essas estruturas naturais, ou como essas estruturas da natureza, se originaram e se comportam até os dias de hoje. Tá? Então, esse é o papel da ciência. Por isso, que é muito importante, né? Que algumas coisas têm que ficar bem claras, que não é possível provar cientificamente algo que está fora do método científico, né? Como é o caso do sobrenatural. Então, por convenção científica, nós adotaremos o naturalismo metodológico para todas essas situações. Dessa forma, o naturalismo metodológico, que é a metodologia científica das ciências naturais, adota a suposição de que não existe o sobrenatural, pois isso impediria propor explicações científicas. Por que impediria propor explicações científicas? Porque, olha só, o sobrenatural não segue algumas regras. Tá? A ciência quer buscar regularidade, quer buscar padrões. E se o sobrenatural não respeita determinadas regras e padrões, a gente não pode utilizar a ciência para encontrá-lo. Tá? Então, por isso
que dessa forma nós admitiremos aqui, serão admitidas apenas as explicações de ordem natural. Nós vamos excluir tudo o que é sobrenatural das nossas aulas, das nossas explicações científicas e tudo mais. Mas como dito anteriormente, eu quero que fique bem claro que existem cientistas ateus, tá? Não é a ciência que é ateísta, ou é teísta, ou é agnóstica. São cientistas. Existem cientistas ateus, como é o caso famoso do Richard Dawkins, por exemplo, né? O Dawkins ele é biólogo e professor de Oxford, na Inglaterra. Mas, ao mesmo tempo, existem cientistas que são teístas, que acreditam em Deus. E um exemplo bastante famoso também é um físico, também na Inglaterra, da Universidade de Cambridge, chamado Joe Polkinghorne. O John Polkinghorne é um físico bastante conhecido, só que ele também é teólogo e é sacerdote da Igreja Anglicana. Tá? E faz ciência normalmente, certo? E aí existem também os cientistas que são agnósticos, como é o caso aí do físico brasileiro, bastante conhecido também, que ano passado ganhou um importante prêmio sobre a interação entre ciência e fé e espiritualidade, né? O Marcelo Gleiser. O agnóstico é aquele que não tem crença nem na existência nem na inexistência do sobrenatural, né? Mas ele é mais neutro. Então, o que eu quero dizer? Que as crenças pessoais não influenciam, né? Todos eles, independente se é ateu, se acredita em Deus ou se é agnóstico, eles, na hora que vão fazer ciência, eles utilizam um naturalismo metodológico. Tá? Dessa forma, o conflito entre ciência e fé acaba não fazer sentido nenhum, certo? Por que eu falo tudo isso, pessoal? Porque esse assunto que a gente vai falar, ele envolve muitas crenças pessoais e alguns modelos explicativos que não são abarcados pela ciência, justamente por conter esse aspecto sobrenatural. Porém, como a explicação que a gente vai dar é a explicação científica, nós vamos excluir qualquer ponto sobrenatural e vamos entrar naquilo que a ciência traz pela metodologia adotada, que é a metodologia científica, que acaba por ser naturalista, ok? Então, primeiramente, a gente tem que entender o que a gente está estudando quando eu falo em origens. E aí, pelo menos 4 coisas entram na história. Tanto a origem do universo, quanto a origem do planeta Terra. Eu quero que vocês diferenciem. Quando a gente fala em origem do universo, a pessoa fala assim, nossa, a origem do universo, né? Como que veio a primeira forma de vida? A primeira forma de vida aconteceu lá bem depois, né? Bem depois. Então a gente tem que ir um passo de cada vez, por ordem cronológica. E como acontece dentro da biologia? De maneira gradual. Certo? Gradualmente, então, primeiro surge o universo, depois. E aí tem várias coisas no meio. E aqui eu vou resumir bastante para eu não ficar também fazendo um vídeo de 70 minutos. Tá? Origem do universo, depois os elementos. Depois a gente vai falar sobre isso aí também, na verdade, né? Então, a origem do universo, os planetas, os astros, na verdade, o Sol. As galáxias, e depois o planeta. Aí veio para o planeta Terra, para depois chegar aqui E outra, quando a gente fala assim, como que surgiu a vida na Terra? A gente está falando da vida primeiro, o ser humano veio bem depois, né? Novamente, de acordo com a explicação científica, que é o que a gente está fazendo aqui. Afinal, esse é um vídeo de biologia, tá certo? Então, isso aqui é mais para mostrar para vocês... O que está aqui? Não, o que está aqui. É mais para mostrar para vocês que a gente tem que saber essas diferenças. E quando a gente fala em origem, a gente não está falando só da origem do universo. A gente pode falar só da origem do universo. A gente pode falar só da origem do planeta Terra. A gente pode falar só da origem da vida. Então, são coisas diferentes. E que isso fique bem claro aí na cacholinha de vocês. Tá certo? Passando adiante aqui. Então a gente vai começar, obviamente, do começo. E o começo é
o universo, a origem do universo. Tá? A origem do universo é melhor explicada pela teoria conhecida, possivelmente a maior parte de vocês já ouviu falar, que é a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang é a explicação mais amplamente aceita para a origem, a história e a estrutura do universo. É uma explicação consistente com todas as observações disponíveis do universo. Quem falou isso foi um físico canadense chamado Hugh Ross, que falou isso em 2017. Tá? Entre as... O que ele está querendo dizer aqui? Nada mais do que entre as diversas teorias de explicação sobre a origem do universo, a teoria do Big Bang é a explicação mais aceita. Tá? Ele é um astrofísico canadense que nos passou essa importante informação. E aí, em linhas gerais, a teoria do Big Bang descreve o universo como um sistema mensurável, tá? Algo que a gente consegue medir algumas coisas. Por quê? Olha só que interessante, pessoal. A evidência indica, aqui também são palavras do Hugh Ross, a evidência indica que em um único momento a matéria, a energia, o tempo e o espaço, juntamente com todas as leis físicas que o regem, vieram à existência. Isso é o que a teoria, a física, a astronomia entendem como a principal forma, a principal explicação da origem do universo. Tá? Então é a partir dessa linha que a gente vai trabalhar. Olha só, eu acabei de citar, né, a parte da física e tudo mais. Esse conceito ele vai ser abordado não só em física, como em química e ainda em outras disciplinas. A parte da origem ela é muito interessante porque ela vai abarcar aqui, ela vai ter alguns pontos com diversas outras disciplinas. Porque a física tem o surgimento dos astros, da própria matéria, do espaço, do tempo. A química entra com essa matéria. Né? Primeiro surgiram os núcleos atômicos. O átomo mesmo surgiu, sei lá, milhares e 400 mil anos depois. Então tem essa diferença. Tá? Então a gente vai analisar essa diferença com foco na biologia. Na biologia, cabe a gente ressaltar que a teoria do Big Bang é a melhor explicação natural sobre a origem do universo e vai permitir organizar os assuntos para a gente pensar nas próximas origens. Por que eu estou dando toda essa introdução? Porque o nosso foco é a origem da vida. Mas para a gente chegar na vida, a gente tem que falar do universo, tem que falar do planeta, tem que falar do sistema solar, da galáxia, etc. Até a gente chegar na origem da vida propriamente dita. Certo? Bom, vamos continuar aqui então, vamos ver o que isso traz. Depois de tudo isso que eu falei, universo e tudo mais, a gente vai chegar na nossa casa, que é o planeta Terra, tá? E aí por isso eu trouxe esse slide aí para vocês, né? A Terra foi formada provavelmente há cerca de 4 bilhões e meio de anos, tá? E a vida, só que a vida surgiu bem depois, certo? E é isso que a gente vai ver ainda nos próximos slides aqui. Então, note que o planeta Terra também tem um ciclo de vida, e essa imagem é muito interessante, porque vai mostrar justamente isso. Tá? O planeta também tem um ciclo de vida. Não que ele é um ser vivo, mas ele teve uma origem, ele nasceu, ele está crescendo, está se desenvolvendo, e a gente faz parte disso daí. Tem algumas teorias bem engraçadas até com relação a isso. Só que ele vai morrer, e ele não vai morrer sozinho. Ele está vinculado ali à própria morte do Sol. Né? Acredito que em geologia, em geografia, também vai ser falado a partir essa questão do próprio planeta e da destruição tanto do planeta quanto do Sol. Né? Isso se a gente não acabar com ele antes, né? Porque tem essa situação também. Ou o coronavírus, meu Deus, misericórdia. Não. E aí, então, olha só. É nesse momento
que a gente vai, como a Terra está vinculada ao Sol, ela vai estar... A previsão, né? Muita coisa pode acontecer ainda, mas a previsão é que a partir do Sol aumentando, se tornando uma gigante vermelha e tudo mais, a Terra também vai ser danificada. E aí existem várias teorias de como que isso vai acontecer. Mas pode ficar tranquilo que ainda tem alguns bilhões de anos para que isso aconteça. Vai dar tempo da gente estudar, voltar às aulas, ter prova. Mas não, eu não vou nem voltar para a aula porque a Terra vai explodir mesmo junto com o Sol. Vai demorar um pouquinho, então relaxa. Não é assim também, não vamos usar isso daí como desculpa. Ah, mãe, não vou acordar hoje porque a Terra vai acabar, então nem compensa. Vamos lá. E aí eu trago essa imagem que é muito interessante, tá? E aí, mais uma vez, eu também destaco a integração da biologia com outras disciplinas que serão tocadas nesse conteúdo. Então, nesse slide, a gente vai ver que a conexão que tem, eu falei recentemente, né, agora há pouquinho, com a geografia e com a geologia. Como, por exemplo, a formação das rochas e tudo mais. Então, fica como um exercício para vocês tentarem identificar aí os pontos de intersecção, de conexão da biologia, né, nesses assuntos que a gente está estudando, de origens, com as outras disciplinas que vocês têm. Tá? É um exercício interessante, porque falta um pouco dessa conexão, de ligar uma coisa com a outra. Nossa, o oxigênio que é falado na aula de biologia é o mesmo que é falado na aula de química. Parece besta, pessoal. Mas tem muita gente que não faz essa ligação, por incrível que pareça. Muito menos com o oxigênio que ela respira, tá? Por que eu gosto dessa imagem? Essa imagem é muito interessante. Para a gente ter uma ideia de tempo, a gente vai falar sobre o tempo geológico, ou seja, o tempo da Terra, tá? E a escala que isso aconteceu é muito absurdo, né? Essas coisas aconteceram há muito tempo e está fora da nossa realidade. Então essa imagem é justamente para mostrar isso, né? Que existe essa diferenciação. Então ela traz o tempo da Terra num relógio de 24 horas. Aí você está se perguntando, meu, relógio de 24 horas, analógico, isso nem existe. Rapaz, não é que existe? Eu nem sabia. Fui pesquisar também. É que geralmente os nossos, né, são digitais para ter 24 horas. Esse não, ó, é um relógio analógico de 24 horas. Olha só. Coisa boa. Tá, voltando para a aula então. Então, olha só, aqui vai mostrar, eu vou dar um zoom, porque essa imagem é um pouco pequena. Vamos ver, isso aqui, ó. Isso, perdi. Vamos novamente aqui. Então, olha só. A Terra, a formação da Terra aqui perto da 1h da manhã, né? A formação das rochas mais antigas, que são conhecidas. Olha aqui, ó. Início da formação dos fósseis. Aí, saí de novo. Pessoal, isso aqui é novo para mim. Muito novo. Tá? Vamos ver se ele vai sair aqui. Saiu. Só para eu entender como é que funciona essa parada. Então, olha só. Início da formação dos fósseis mais antigos. Então, a Terra se formou aqui, 1h da manhã. Só às 5h da manhã que surgiram os primeiros fósseis. Ou seja, que a vida ali foi um pouquinho antes disso daí. 5h da manhã. Os primeiros organismos fotossintetizantes apareceram às 6h da manhã. Então, num dia de 24 horas, a hora que você está acordando para ir para o instituto é a hora que começou a surgir vida. É a hora que está começando a surgir vida na sua vida também. 5 ali, eu sei que tem gente que vem, acorda umas 5 horas para ir para o instituto, gente. Vida não é fácil, da galera. Dona Ema, Vitor Marsum, Vitor Meirelles. É isso aí. Tá? Então, olha só que isso é muito interessante para a gente ter uma ideia de escala, novamente. Isso às 6h da manhã. Os primeiros registros de vida eucarionte, olha só, do lado de cá, ó, início da formação de fósseis mais antigos de seres eucarióticos.
10 horas depois. Somente às 16 horas da tarde a gente tem registro de seres eucariontes. E quer ver uma outra coisa interessante? Olha aqui para cima, ó. Início da formação de fósseis mais antigos de organismos pluricelulares. Somente entre as 8 e as 9 horas da noite. Né? Veio junto com o Boa Noite do William Bonner, que vieram os pluricelulares. Os dinossauros, pensando sempre em comparação com um dia de 24 horas, tá? Um período de 24 horas. Os dinossauros reinaram, dominaram a Terra entre as 22, 23 horas, a hora que vocês estão se preparando para ir para balada. E a hora que eu tô colocando meu pijaminha, quentinho, pantufinha, prestes a desmaiar em casa, foi a hora que os dinossauros dominaram o planeta. E o Homo sapiens? E os seres humanos? Quando que eles apareceram? Olha só, os seres humanos surgiram às 23 horas, 59 minutos e 30 segundos. 30 segundos antes de acabar essas 24 horas. Meu, 30 segundos? Conta aí no cronômetro, tem que abrir o cronômetro do smartphone, porque o relógio não tem mais, né? O povo não tem mais relógio. Conta aí, 30 segundos, eu espero. Não vou esperar não, né? Tempo é dinheiro, gente. 30 segundos, de um total de 86.400 segundos. Esse é o tempo que o ser humano está presente na Terra em comparação. E em 30 segundos, olha o estrago que a gente já fez. O bagulho é louco, né? É meio assustador, né? Meu, 30 segundos? A gente não consegue nem fazer miojo em 30 segundos. A não ser que você goste dele duro. Complicado, pessoal. Complicado. Então, olha só. Continuando aqui. Essa imagem eu coloquei, ela complementa a imagem anterior. É um resumo da história de vida na Terra, tá? Melhor. E também é um resumo da história da vida na Terra. Então, de vida da Terra e de vida na Terra. Né? É só para mostrar para vocês. Aqui esse é 4.600 milhões de anos, ou seja, 4,6 bilhões de anos. Isso aqui tem português de Portugal. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia. Só para complementar, olha aqui, ó, o homem moderno surgindo no frigir dos ovos, tá? Aos 45 do segundo tempo, um pouquinho mais. E antes que alguém pergunte, pessoal, primeiro, a Terra não é plana, muito menos ela é em forma de espiral assim. É bom a gente deixar registrado, né? Porque a gente nunca sabe o que vai dar. Já encaminhando, então, pessoal, para o fim do vídeo, eu trago para vocês essa imagem como um resumo do que a gente vai estudar dentro da biologia. Tá? Opa! Caiu meu tablet aqui, velho. Então, olha só. Em biologia, a gente vai começar com a origem da vida. Só que, na verdade, antes da origem da vida, a gente vai começar lá, ó. A origem do universo, da matéria, da energia. A energia é muito importante para nós. Em ecologia, a gente vai falar muito de energia. A mesma energia que se fala em física. Energia elétrica? Não. Mas também. Tá? Nós temos... A energia elétrica faz parte do nosso corpo também. A gente vai ter alguns pontos aí. E a gente vai começar, então, com o universo até a gente chegar na vida. Mas para a gente chegar na vida, a gente vai ter que chegar aqui, ó. Na célula, tá? É aqui na célula que a gente vai chegar. A gente começa com a origem, mas depois a gente segue todos esses níveis de organização. E esses níveis de organização, eles vão ser estudados em praticamente todas as disciplinas. Aqui eu estou mostrando a biologia. Mas é só a gente mudar. Se a gente mudar esse alce aqui por um ser humano, e a gente estudar as populações humanas, a gente pode colocar geografia, sociologia, história, filosofia. É exatamente isso que eles vão estudar. A interação entre as populações humanas, as populações humanas e o ambiente.
né? Então, olha só, esses níveis de organização, eles vão servir para várias disciplinas. E aí, então, eu fico por aqui com esse vídeo, só vou terminar com mais um slide, porque aí depois eu faço um vídeo específico só da origem da vida. Embora a gente vai falar isso aí também nas nossas aulas síncronas, né? Que a gente vai fazer ao vivo. E aí a gente vai para esse último slide então, pessoal. Nesse slide que eu queria deixar com vocês, eu trouxe um link bem legal que eu vou deixar na descrição do vídeo. Não sei se eu sei colocar a descrição do vídeo. Acho que eu sei. Eu sou youtuber agora, né? Youtuber. Aí é só se inscrever no canal, deixar joinha, isso eu sei fazer tudo. Clicar aqui, clicar ali, zoeira. Vou ter que pesquisar aqui qual é que é, tá? Mas esse link é muito legal, pessoal. Ele é fantástico. Entrem nesse link para vocês terem uma ideia de escala do universo, tá? Para vocês, eu até coloquei aqui a página inicial deles, que vai entrar nisso aqui, e aí você, na hora que clica em começar, ele vai para essa página aqui, ó. E aí, na hora que você puxa essa barrinha para o lado esquerdo, ele vai ficando bem pequenininho. E você vai ter acesso a coisas inimagináveis, coisas que vocês nem sonham que existe, pessoal. E ter uma ideia de tamanho disso tudo. E mesmo você olhando ali, a gente não consegue ter uma ideia muito clara, porque são coisas muito fora da nossa realidade. E se você puxar para o outro lado ali também, se você puxar para a direita, é a mesma coisa. Tá? Você começa a pegar animais enormes, elefante, baleia, prédio e torres, e até chegar em planetas, e até chegar no universo. Tá? Então, pessoal, é muito legal. Acessem esse link porque vale muito a pena. Tá? Então a gente encerra a aula de hoje com essa parte, pessoal. E no final, né, no próximo vídeo, então, a gente vai para as teorias de origem da vida, certo? Eu, sei lá, peço desculpas aí, pessoal, porque esse vídeo tá bem louco. Eu acho que tá relacionado com a conexão da internet. Mas a gente vai ajeitando isso aí aos pouquinhos, tá? Eu acho que deu para ver certinho os slides e dá para aproveitar toda a aula. Certo, pessoal? Muito bom ter vocês aqui. Obrigado por assistir o vídeo e a gente vai fazendo mais coisa aí, tá certo? Em breve a gente vai estar junto novamente. Aquele abraço, minhas crianças preferidas. Tchau.